Graça e paz, irmãos. Que a graça esteja com todos vocês em mais um vídeo do nosso canal, onde estamos aqui com a continuidade da nossa série de Atos dos Apóstolos, onde é uma série muito inspiradora, onde Lucas conta diversas ações dos apóstolos, como o próprio livro diz, e entendemos como Deus agiu, mesmo não estando mais em carne, não estando mais em Jesus com eles, mas agindo através do Espírito Santo, desde ações, desde conversões, de pessoas sendo convertidas, do Espírito Santo descendo, os planos de Deus até para os gentios. E, bem, sobre os gentios, ficamos sabendo no último vídeo que Deus tinha um plano até para os gentios, e isso foi mostrado através de Cornélio, que Pedro vai lá e prega sobre Jesus e muitos são convertidos, e até pessoas que eram da Judéia ficaram surpresos como isso podia acontecer. E Pedro fala sobre as coisas que tinha para anteceder, e isso edifica mais entre as pessoas. Então, esse é o contexto breve da lição passada. Então, nós tínhamos parado, se eu não me engano, sobre os discípulos serem chamados de cristãos. Caso eu tenha parado ou não, eu não lembro, mas mesmo assim eu vou ler, porque é a partir desse contexto que é explicado a nossa lição de hoje, que é sobre a confiança em Deus sobre todas as coisas. Bem, vamos estar lendo, né? Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Um contexto rápido sobre esse versículo. Ele cita cita aqui sobre Estevão, e meio que a morte de Estevão meio que atentou para muitos dos cristãos que estavam lá, e até cita Saulo, se eu não me engano, mas tipo, poxa, o cara morreu pelo evangelho e isso atiçou muita gente. Então, aquelas pessoas que foram tocadas, eles se espalharam, mas eles falavam só para mim, depois foram começar falando para mais gente. E Antioquia, se eu não me engano, é no Império Romano, em grego, assim. Então, até lá, foi chegado o evangelho, e Barnabé, né? E Barnabé foi atrás de Saulo, né? E lá eles pregaram lá, porque Saulo também era também do negócio, então deu tudo certo, né? E aqui fala exatamente como eu tinha citado agora há pouco, que Deus estava com os discípulos, Deus sempre esteve com os discípulos, e tudo isso, todas essas coisas boas que acontecem, e que ainda vai ser citado mais ainda, não é de ninguém, é de Deus, e sempre é Deus, é esse o maior argumento que eu posso dar, tudo é sempre Deus. Então continuemos. Eu precisei ler essa parte, não sei se eu li ou não. Eu precisei ler essa parte para contextualizar o de baixo. Agabo prediz grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém
para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava vindo grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio no dia de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E os que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, olha como as peças se encaixam. O evangelho, através de Estevão, chegou até Antioquia, e Antioquia foi responsável de estar ajudando os irmãos da Judéia, porque Agabo, inspirado por Deus, ficou sabendo que ia ter grande fome, e ele pediu ajuda para os discípulos que estavam em Antioquia, e eles se ajudaram e ficaram, entendeu? Olha como Deus é bom. Até numa tragédia, né? Porque, quando você lê Estevão, você vê, cara, houve uma injustiça tremenda lá. Mas isso foi útil, foi importante para que, entende? Então, é isso. Vamos partir para o mais interessante, que é o Atos 12. Já estamos no Atos 12, graças a Deus. Herodes, eu falei Atos 12 só para alguém talvez entender, porque às vezes eu não deixo o título. Às vezes eu resumo muita capa do vídeo, né? Mas só para entender que nós já tá no 12, né? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fios de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tendo, pois, estavam guardando o cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava me perdi aqui, foi mal. Estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados por 2 cadeias de sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te as calças, as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram-lhe por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, que Herodes fez quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, vindo e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou a anunciar isto a Tiago e aos irmãos.
e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve pouco alvoroço, não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Calma aí, eu vou beber uma água. A garganta tá meio seca. Bem, a partir daqui eu encerro a leitura de hoje, porque eu já tenho algo planejado para a próxima, mas vamos estar contextualizando o que acontece aqui. Bem, primeira coisa que nós temos a entender é quem foi Herodes. Herodes foi quem matou João. Agora, não confunda João e João Batista. Herodes matou João Batista, que foi a história onde Herodes estava pregando e João Batista vai lá e corta a cabeça. Na verdade, quem manda cortar a cabeça de Herodes é a... Não sei se é a mulher. É uma mulher, não sei se é mulher... Sei lá. João Batista morre. Então Herodes é quem mata João Batista. E aqui também fala que, além disso, Herodes matou a fio de espada Tiago. Se eu não me engano, Tiago era irmão de Jesus? Eu não vou lembrar de cabeça. Me corrigem nos comentários. Mas, bem, já temos uma notícia meio trágica. Tiago morreu. Morreu a fio de espada. E o povo da Judéia, o povo da... na verdade, os judeus, né, eles não se importaram com isso, então Herodes logo falou, você pode matar, sim, vou matar. E logo prendeu a Pedro e meio que prendeu ele num cárcere, onde ele foi machucado, onde ele foi, então basicamente Herodes estava perseguindo os cristãos, né? Então Pedro estava num cárcere e enquanto Pedro estava lá, os irmãos que se reuniram na casa, reuniam-se, né? Foi mal pela minha falha de português. Na casa de Maria, estavam orando incansavelmente pela vida de Pedro, e as orações foram atendidas, e o que acontece é que um anjo vai lá e ajuda Pedro a sair. E enquanto tudo isso ocorre, Pedro não estava entendendo nada, ele não estava entendendo se aquilo era visão, se não era, se era sonho. Aí só depois que ele sai de toda o contexto de uma prisão, eu imagino quando ele já está na rua, ele, é verdade, ele se toca assim, igual acontecia muitas vezes que, Jesus, muitas vezes ele não deixou, é uma coisa que eu percebo também em Lucas, na explicação sobre Jesus, que, Jesus não deixa em nenhum momento o culto, ele fala, eu vou morrer, só que não era revelado isso em discernimento para eles. E da mesma forma que acontece, Pedro sai, depois ele vai perceber, nossa, Deus me tirou da mão de Herodes. Então, o que prossegue a seguir, que Pedro vai até os irmãos e quem recebe é uma serva, digamos assim, que recebe ele e ela fica toda feliz. Só aí ela vai avisar, ela nem ignora Pedro e vai falar assim, gente, Pedro tá aí. Aí os que estavam orando, não, você tá doida, não é possível isso, como é que ele saiu da prisão? Aí que João Pedro tava batendo na porta, e quero entrar, tal. Aí que os outros reuniram, poxa, Pedro tá aqui. Aí aquela alegria que eu imagino que, poxa, que milagre, né? Herodes querendo matar Pedro e Pedro é livrado assim de uma forma fervorosa. E novamente é uma coisa muito surpreendente que Deus, ele age como ele quer. Ele age da mesma forma que ele agiu com a morte de Estevão para pregar para o povo, para que os povos tivessem noção. Da mesma forma ele
permitiu que Tiago morresse, porque realmente Deus é Deus da vida, Deus da morte. Ele decide o que ele achar que é bom. E da mesma forma que ele permitiu que Tiago morresse, ele também permitiu que Pedro se livrasse. E não se engane, Pedro é o mesmo que negou Jesus, até ele foi livrado. Então, é bom também entender algumas coisas que, por exemplo, uma das principais razões de Pedro talvez ter saído também era a oração que ele recebia daquele povo. E isso mostra também que o quão é importante estar orando para aqueles irmãos, como é importante você estar orando para aquelas pessoas que se encontram desanimadas, que se encontram fora da igreja, porque da mesma forma que Deus fez um milagre, livrou Pedro da sentença dele, que o povo estava realmente desejando a morte de Pedro, mas não era essa a vontade de Deus. E essa é a lição que eu posso dar hoje, que vocês possam estar orando para os seus irmãos, aqueles que preocupam seus corações. Poxa, será que fulano de tal tá na fé, se ele tá desviado, se ele tá triste e tal. Então, orar para aqueles que te perseguem, orar para aqueles que te querem bem, orar para os amigos, orar por todo mundo. Então, é através desse acontecimento que é muito edificante, que nossa fé seja renovada, que nossa fé seja firmada em Cristo, porque realmente não há alegria fora dos caminhos do Senhor. E essa é a mensagem que eu falo, tanto para você, mas também falando para mim, que mesmo que os pecados sejam grandes, cara, Deus está disposto a perdoar, porque o sangue de Jesus no carvalho, o sangue de Jesus no madeireiro não foi em vão de forma alguma. E questão é melhorar, questão é se arrepender, crescer na fé, crescer em Cristo. E é isso. Que possamos estar entendendo que nosso prazer está na lei, não está nas coisas do mundo. E é isso, irmãos. Eu acho que eu não esqueci de nada, fui bem direto, graças a Deus. E é isso, que vocês fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Bye, bye.